Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Eulália Rebeca da Silva Araújo, sou estudante do mestrado do programa de pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE, e estamos aqui na nossa quarta aula para falarmos um pouco sobre o livro do Edgar Morin, que se chama Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Então, nosso quarto saber é justamente retratado no capítulo 4 e se chama o ensinar a identidade terrena. Antes de falarmos, de fato, sobre esse quarto saber, eu trouxe aqui 2 trechos do capítulo 4 para que possamos refletir um pouco sobre o que seria a identidade terrena, e como vamos entrar nesse assunto, algo que pudesse facilitar o nosso entendimento sobre isso. E aí eu trouxe uma questão, uma pergunta do próprio Edgar Morin, em que ele faz: como os cidadãos do novo milênio poderiam refletir sobre os seus próprios problemas e aqueles do seu tempo? Então, nesta questão, nós poderíamos relembrar que este livro foi escrito por Edgar Morin sobre um pedido da Unesco para que ele pudesse falar sobre a educação do próximo milênio, a educação revolucionária. Então, ele traz aqui essa questão dos cidadãos e ele se refere especificando que são cidadãos do novo milênio, justamente aqueles cidadãos em que ele vai destinar um modelo de educação revolucionária. E ele mesmo responde, nos próximos parágrafos, questionando: é preciso que compreendam tanto a condição humana no mundo, como a condição do mundo humano, que ao longo da história moderna se tornou condição da era planetária. Então, ele explica que, para refletir sobre os seus problemas e sobre os problemas do seu contexto, ou seja, do ambiente em que aqueles cidadãos estão inseridos, é necessária a compreensão da condição humana, juntamente com a condição do mundo humano, ou seja, do ambiente em que esses humanos estão inseridos. E aí ele traz que essa fusão dessas duas condições, a condição humana e a condição do mundo humano, é entendida como sendo a condição da era planetária. E é justamente sobre isso que nós vamos discutir, sobre essa educação revolucionária no quesito de ensinar essa condição desta era. E antes de falarmos o que seria essa era planetária e como isso estaria relacionada com a educação, é necessário que voltemos à linha do tempo e possamos entender o período que antecede a era planetária. E aí o Edgar Morin vai trazer, no seu capítulo 4, alguns termos que eu trouxe nesse slide, que é justamente essa questão de sociedades arcaicas. Então, ele menciona essa questão das sociedades arcaicas, e para que possamos entender o que seria uma sociedade arcaica, eu trouxe aqui 2 formas de compreensão. Quando falamos sociedade arcaica, podemos entender como sendo todas as sociedades que têm referência a épocas antigas, que lembra tempos remotos, que fazem parte do que é antigo ou que são de fato antigas. Então, sociedades arcaicas podemos entender como sendo sociedades remotas, sociedades da antiguidade. E podemos especificar, quando falamos de sociedade arcaica, como sendo a sociedade da Grécia Antiga. Quando vamos estudar na história geral sobre a Grécia Antiga, especificamente do século 8 ao século 6 a.C., nós vemos a divisão da Grécia em vários períodos, como, por exemplo, o período arcaico, que é o período que sucede o período homérico. E então, sociedade arcaica, quando falamos sobre esse termo, podemos estar referindo especificamente
ao período arcaico da Grécia Antiga, que é justamente a época em que há o surgimento das cidades-estado. Então, esse termo que o Edgar Morin traz pode estar relacionado a um termo mais abrangente ou também mais específico, quando a gente se refere aí à antiguidade grega. E aí, este período arcaico, justamente, é o período da formação das cidades-estado. Esparta e Atenas são duas cidades mais importantes aí da Grécia. É justamente na época em que a sociedade passa a se organizar através de cidadãos, como uma cidadania. Obviamente, não são cidadãos todos os indivíduos daquela época. As mulheres, os escravos não eram considerados tais pessoas. Porém, é uma ideia bem pioneira quando se fala sobre cidadania. Essa organização foi iniciada realmente na Grécia e traz essa questão como um marco no período arcaico. Aí na primeira imagem a Esparta e a segunda a Atenas, que são justamente as duas cidades-estados mais importantes nesse período da Grécia. E aí, entendendo o que seria esse período antecedente da era planetária, nós entramos, então, no conceito propriamente dito da era planetária. O que seria essa era? E antes de discutirmos um pouco, eu trouxe aqui um trecho extraído do capítulo 4, em que o Edgar Morin vai falar que em todos os lugares formaram-se grandes civilizações. O desenvolvimento das civilizações urbanas rurais ignorou e logo destruiu essa humanidade. Essas sociedades históricas foram impiedosas com tudo que era pré-histórico. Nada daquela sabedoria milenar foi assimilado. Tudo foi exterminado. Então, desse trecho, podemos fazer associações com o que falamos e com o que vamos entender ainda. Quando ele traz a questão de civilização, ele menciona, na quarta frase desse parágrafo, na quarta linha, sociedades históricas, e aí ele faz essa referência. Então, podemos entender que civilizações e sociedades históricas são sinônimos nessa afirmação do Edgar Morin. E aí ele traz que essa formação de grandes civilizações justamente teve uma interferência e exterminou sabedorias de sociedades pré-históricas. Aí, quando ele traz a questão de uma sociedade pré-histórica, podemos fazer essa associação com sociedades arcaicas que falamos anteriormente. Então, com o passar dos parágrafos desse capítulo, Edgar Morin vai especificar o que seria essa sociedade arcaica que ele mencionou. E aí ele deixa muito claro que é justamente uma sociedade pré-histórica, sociedades lá do período neolítico, paleolítico, justamente da pré-história, a idade da pedra polida, lascada, em que não há tanto desenvolvimento. E ele chama a sociedade histórica como sociedades que passaram aí desse período da pré-história e aí formaram grandes civilizações, grandes impérios. E eu trouxe um exemplo trazido nesse capítulo, que ele fala, por exemplo, de civilizações como a Mesopotâmia, o Império Egípcio, a civilização da Huangpo na China, que são civilizações que não têm comunicação umas com as outras, porém, em comum, elas têm a questão da expansão guerreira e navegadora e essa conquista da terra. Então, foram civilizações que tiveram essa ambição humana de conquistar novos territórios e fazer explorações através de navegações. E, então, entramos, de fato, na era planetária. A era planetária é justamente um conjunto de períodos que vivemos até hoje e que é iniciado por dois marcos importantíssimos, que é a conquista das Américas, e aí eu trouxe a imagem para retratar de uma forma bem geral como foi que sucedeu essa conquista. Nós tivemos duas nações que dominaram a conquista das Américas, que foi justamente a Espanha e Portugal. Então, temos aqui representações das regiões que foram conquistadas pela Espanha,
por Portugal, e tudo isso através das grandes navegações. Então, tivemos a América do Norte, como México, e na América Latina, os países como Argentina, Chile, sendo aí colonizados pela Espanha, e tivemos o Brasil na América Latina, na América do Sul, como sendo colonizado por Portugal. Então, só alguns exemplos de regiões da América que foram conquistadas e até hoje nós temos esse impacto. Além da conquista das Américas, nós tivemos o segundo marco que vai iniciar essa era planetária, que é justamente a descoberta do modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Antes dos estudos do Nicolau Copérnico, nós acreditávamos que o modelo que entendia esse funcionamento da Terra com o Sol era justamente o modelo geocêntrico, que a Terra estaria localizada no meio e que o Sol giraria em torno da Terra. E aí entendemos depois, com essa descoberta revolucionária, que o Sol que fica no centro e a Terra e outros planetas giram em órbitas circulares ao redor do Sol, que é justamente o modelo heliocêntrico. A Terra foi desviada do centro e quem passa a ocupar essa região central é justamente o Sol. Então, a era planetária, então esse marco da conquista das Américas, juntamente com a Revolução Copernicana, que surge a ideia de planeta e desmorona a ideia do cosmos. Então, para ter uma ideia de que nós vivemos em um planeta, que há outros planetas além da Terra, Júpiter, Mercúrio, que todos eles giram ao redor do Sol. Então, não haveria um só planeta, não seria só a Terra, mas teriam vários outros astros que foram entendidos nessa era planetária. E aí a era planetária se abre e se desenvolve em e pela violência, destruição, escravatura, exploração feroz da América e da África. Então, o Edgar Morin fala dessa questão da era planetária, e aí ele traz a ideia de que a era planetária é justamente esse conjunto de períodos marcados por algumas características chaves que vão ser importantes para a gente discutir os próximos slides, que é a questão da violência, destruição, escravatura e exploração. E aí, qual seria o problema da educação nesta era? O Edgar Morin afirma que existe essa atrofia do pensamento sobre o mundo. O livro foi escrito no final do século XX, mas se formos analisar detalhadamente, vamos ver que sempre o Edgar Morin vai estar fazendo referências também ao século XXI, então é muito comum que achemos frases em que ele vai dizer isso vai permanecer no século XXI ou isso vai se intensificar no século XXI. Então, ele traz aí essa ideia de que o problema da educação nesta era em que estamos é justamente essa atrofia, essa perca crítica sobre o mundo, sobre o ambiente em que estamos inseridos. Essa pouca atenção que damos ao contexto, ao global, ao complexo e ao multidimensional, como já vimos nas aulas anteriores. E aí eu trouxe 2 outros trechos do livro em que ele fala que o planeta exige um pensamento policêntrico de vários centros, capaz de apontar o universalismo, essa totalidade, não abstrata, mas consciente da unidade, da diversidade da condição humana. Um pensamento policêntrico nutrido das culturas do mundo. Então, ele traz essa importância de ter um olhar amplo sobre o mundo e ele especifica essa amplitude voltada para o entendimento da condição humana, de que somos únicos e ao mesmo tempo diversos. Isso aí está muito relacionado com as culturas, as diferentes culturas que existem nas diferentes sociedades. E aí ele fala que educar para este pensamento, para estimular esse pensamento policêntrico, é a finalidade da educação do futuro, que deve trabalhar na era planetária para a identidade e a consciência terrenas. Então, é justamente esse o desafio da educação do próximo milênio, justamente estimular um pensamento amplo
E aí ele especifica essa amplitude para as culturas, tudo aquilo que se refere à condição humana. Algo que veio juntamente com essa era planetária é o que chamamos de mundialização. A mundialização seria, então, este mundo tornando-se cada vez mais um todo. As partes fazem mais e mais parte do mundo, e o mundo cada vez está presente nessas variadas partes. Como assim? Os indivíduos recebem e consomem informações de todo o planeta. Então, essa mundialização se refere a diferentes partes que todas elas possuem o todo, que seria o mundo, assim como o mundo está sempre com presença dessas variadas partes. Então, seria essas interconexões entre as partes do mundo todo. E o Edgar Morin traz alguns exemplos quando ele vai falar sobre a mundialização, que seria, por exemplo, os europeus acordam em ambientes luxuosos, com várias artes de diferentes sociedades, então pinturas de outras nações, de outros continentes, livros de outras culturas, então livros orientais, bebidas que eles consomem da Etiópia, como a moca. Então, ele traz essa questão da mundialização, de várias partes do mundo ter contato com outras partes do mundo também. Esse contato e essa interconexão. Mas aí ele traz que cada ser humano, rico ou pobre, do sul, do norte, do leste ou oeste, traz em si, sem saber o planeta inteiro. Mas, em outras palavras, ele expõe que a mundialização é unificante, porém conflituosa. Como unificante? Unificante porque todos os seres humanos trariam em si o planeta inteiro, mesmo sem saber. Mas conflituosa porque não se dá da mesma forma. De um lado, temos europeus desfrutando de luxos, de diferentes culturas do mundo. E do outro lado, temos habitantes de países pobres utilizando roupas estampadas com bandeiras de países ricos, trabalhando em empresas, indústrias multinacionais, indústrias estrangeiras para conseguir se sustentar. Então, essa mundialização traz o mundo todo, o planeta inteiro para nós, nos interconecta, porém não acontece de maneira igual, porque a mundialização vai estar se referindo também a essa desigualdade. E aí podemos expor através desses exemplos do europeu e de um habitante de um país pobre, que o Edgar Morin fala um pouco semelhante sobre isso nesse seu capítulo 4. E aí ele traz a questão, o século XX é de fato um período de desenvolvimento sustentável? Nós temos as ideias de cidades sustentáveis, mas de fato tem um desenvolvimento sustentável? E aí o Edgar Morin traz essa crítica e expõe a presença de crises, principalmente as crises posteriores à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial trazendo a supressão de culturas, de etnias e de costumes. E aí ele expõe, é necessário uma noção mais rica e mais complexa do desenvolvimento, que não seja somente material, mas também intelectual, afetiva, moral. Então, ele traz essa crítica ao expor que o desenvolvimento sustentável não é, de fato, um desenvolvimento sustentável, porque vivemos em um período de crises, em um período em que há supressão de valores, de culturas, de diferentes sociedades, e ele afirma que o desenvolvimento precisa ser visto de uma forma mais complexa, não como algo referindo apenas ao ponto de vista econômico, mas, por exemplo, algo que se refere a também visões intelectuais, afetivas, morais, o que se refere também a relações sociais. Então, o desenvolvimento precisa ser analisado como algo mais amplo, para que, de fato, possamos atingir esse desenvolvimento sustentável. E o Edgar Morin vai trazer
o legado do século XX, nesse capítulo 4. Ele vai explicar que, para ultrapassar esta era da barbárie, marcada por guerras, essas duas principais guerras que trouxeram muitas mortes, como nunca nenhuma outra guerra trouxe. E ele fala que, para ultrapassar isso, é preciso reconhecer a herança deste século XX. Tal herança é dupla, ao mesmo tempo que traz herança de morte e herança de nascimento. E aí vamos discutir quais seriam essas heranças de morte e essa herança de nascimento. Então, Edgar traz a herança de morte, explica as armas nucleares, os novos perigos, a morte da modernidade. E, por outro lado, ele traz a esperança e as contracorrentes. Então, vamos entender. A herança da morte. Aí ele expõe as guerras mundiais. A Primeira, a Segunda Guerra Mundial foram períodos em que nações se uniram com outras nações para lutar com outras nações que estavam unidas com também outras nações. Então, divisões aí de países que formaram grupos, alianças para poderem lutar uns com os outros. E foram períodos marcados por disputas entre territórios e disputas entre supremacia econômica. Então, vemos mais uma vez essa ambição do homem em conquistar territórios, em conquistar poder, que já analisamos antes deste período das guerras mundiais, na época lá da conquista das Américas, por exemplo. Então, nas guerras mundiais houve essa ambição. E aí ele traz que essa herança da morte podemos analisar como as dezenas de milhões de mortos das duas guerras mundiais, dos campos de extermínio nazistas e soviéticos. Então, vemos que as guerras trouxeram mortes, e podemos ver isso quando estudamos, quando verificamos o extermínio que ocorreu por parte dos nazistas e soviéticos. Então, muitas pessoas foram mortas, sociedades foram destruídas devido a essa ambição do homem. Então, um dos legados do século XX é justamente a herança da morte. E aí, algo que está muito referido a essa herança da morte são as armas nucleares. O Edgar Morin traz a questão da dissipação das bombas e afirma que estas acompanham a humanidade até hoje. Então, as armas nucleares, podemos citar as bombas atômicas, as bombas que foram utilizadas nas guerras mundiais, essa ideia permanece até hoje. Os países que têm condições investem em tecnologias em formular cada dia armas nucleares. E aí eu trouxe na primeira imagem a bomba Little Boy, que foi uma bomba nuclear utilizada pelos Estados Unidos para explodir a cidade de Hiroshima, encontrada no Japão, localizada no Japão. Esta bomba causou muitas mortes. E do outro lado dessa imagem vemos uma série de notícias. Coloquei no Google armas nucleares e aí apareceu essa série de notícias fazendo referências aí Estados Unidos, Israel, Irã e falando sobre bombas, sobre armas nucleares. Então vemos que até hoje, de fato, existem essas discussões sobre as armas nucleares e vemos países que ainda investem nisso. E são bombas, são instrumentos que ameaçam a humanidade. Então, acompanha a humanidade, mas ameaça a humanidade. Justamente armas, formas que podem ser utilizadas para destruir novamente cidades e pessoas, como foi o caso dessa Little Boy, que trouxe repercussões que até hoje o ambiente está tentando se reerguer. Não só o fato do ambiente, mas as sociedades em si. E os novos perigos? Justamente a questão ecológica, como mencionei no slide anterior, aí vemos essa questão do desenvolvimento técnico-industrial, as indústrias, o desenvolvimento que sempre estão evoluindo
à medida que passam os anos e o investimento dos países são voltados para essa tecnologia, aí vemos a morte ecológica, o ambiente sendo um local que vai estar sendo afetado por essas tecnologias. Vemos a questão do reaparecimento de forças de morte que anteriormente foram extintas. Então, alguns vírus, algumas doenças que foram amenizadas, que foram controladas, ressurgem com intensidade, além de vírus novos que surgiram nesse período, como o vírus da AIDS, a resistência bacteriana que passou a ser vista, percebida, então as bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos, as forças autodestrutivas ativadas, e aí o Edgar Morin traz algo muito importante, que é justamente a questão do século XX, trazendo uma solidão, trazendo o isolamento dos seres humanos, e aí vem essa questão das forças autodestrutivas, como as drogas, como sendo meios de buscar alívio. E aí ele fala que a ameaça paira sobre nós como uma arma termonuclear. Envolve-nos com a degradação da biosfera, e aí ele faz referência à morte ecológica. Potencializa-se em cada um de nossos abraços, esconde nossas almas com o chamado mortal das drogas. Ele traz a referência das forças autodestrutivas. Então, ele expõe esses perigos, e ao final desse subtítulo, ele traz uma afirmação em que ele retoma esses pontos de uma forma contextualizada. E aí vemos, de fato, a complexidade, a profundidade que tem essa afirmação do Edgar Morin, porque ele remete a esses perigos que existem, que vieram junto com essa era. Aqui eu trouxe algumas imagens. A primeira imagem vai fazer referência a um ambiente que foi explodido e está tentando se recuperar dessas consequências das tecnologias, dessas armas humanas. Essa imagem abaixo faz referência a uma indústria que lança seus dejetos no rio. Então, vemos aí morte ecológica devido à poluição das águas. Essa imagem aqui faz uma ilustração de um micro-organismo resistindo aos medicamentos, então poderíamos entender como sendo a resistência bacteriana, bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos. E essa última imagem fazendo referência às drogas, que até o Edgar Morin cita a heroína. Então, as drogas que são consideradas essas forças autodestrutivas que estão sendo utilizadas nesse século XX, que passou e permanecem no século XXI. E então, todos esses perigos trazem como resultado algo em comum, a morte da modernidade. E aí eu extraí um trecho do capítulo 4 e grifei algumas partes importantes em que ele expõe: vimos que, em parte alguma, o triunfo da democracia estava assegurado em definitivo. Então, vimos que, em todos esses momentos, a opinião pública, a opinião do povo, o direito do povo em poder discutir, entender, participar das decisões, era algo que estava intacto. Não, foi sempre atingido. Vimos também que o desenvolvimento industrial poderia causar danos à cultura e poluições mortais, como discutimos. Vimos que a civilização do bem-estar poderia, ao mesmo tempo, gerar o mal-estar. E aí ele faz essa crítica e traz: se a modernidade é definida como fé incondicional no progresso, tecnologia, ciência, desenvolvimento econômico, então esta modernidade está morta. Então ele traz justamente essa questão de todos esses fatores relacionados à modernidade, e ele cita, por exemplo, a questão: a modernidade é definida como fé incondicional no progresso. Nesse progresso em que causamos mortes ecológicas, trazemos supressões de culturas, sociedades que trazem ao mesmo tempo mal-estar. Então, isso é de fato um progresso? E aí ele fala que, se isso é de fato um progresso, a modernidade está morta. E aí, por outro lado, ele traz a questão da esperança. O que foi que o século XX trouxe para nós de algo que poderia nos estimular? Algo que poderia estimular
o nascimento. E aí ele expõe a questão da criatividade humana na condição terrestre e educação. O Edgar Morin retrata que o ser humano tem essas condições cognitivas de poder criar, de poder inovar. E aí ele fala que esse período pode estimular descobrimento de novas habilidades. Então, por exemplo, temos as habilidades artísticas, habilidades de inteligência, que nós já conhecemos, já consideramos como sendo habilidades humanas, e ele expõe a questão da possibilidade de novas habilidades serem descobertas. Além dessa questão da criatividade humana, e aí entender que está relacionado com a educação, porque a criatividade pode estimular a educação e, ao mesmo tempo, a educação estimular a criatividade, nós vemos as questões das contracorrentes que surgiram com esse período. Então, a contracorrente ecológica, pacífica, de padrão de consumo, vemos aí essas relações contrárias entre proteger o ambiente, mas danificá-lo através do desenvolvimento das indústrias. A contracorrente pacífica entre tentar manter a paz da mente e da alma, em razão das guerras, dos conflitos que existem externamente, do padrão de consumo entre tentar ser mais controlado ou mergulhar no consumismo. Então, essas contracorrentes, essas ideias contrárias. E aí um trecho que eu trouxe que fala que todas essas correntes prometem intensificar-se, ampliar-se ao longo do século XXI, constituindo múltiplos focos de transformação. Mas aí ele vai dizer que a verdadeira transformação só poderia ocorrer com a intertransformação de todos, operando assim uma transformação global que retroagiria sobre as transformações individuais. Então ele fala que essas correntes vão se intensificar no século XXI, que é o período que estamos, e essa intensificação vai criar múltiplos focos de transformação, mas que essa transformação só será considerada verdadeira se houver uma intertransformação, uma transformação entre todos, o globo e os indivíduos. Essa intertransformação, transformação entre o todo e aqueles que estão incluídos nesse todo. E aí a esperança. E que traz sobre isso? Ele fala da possibilidade antropológica, sociológica, espiritual de progresso, que restaura o princípio da esperança, mas sem certeza científica nem promessa histórica. Ele expõe essa possibilidade como sendo algo incerto, que depende muito da tomada de consciência, da vontade, da coragem, da oportunidade. Do mesmo modo, as tomadas de consciência tornaram-se urgentes e primordiais. Então, ele traz essa esperança como sendo algo que está relacionado com a possibilidade humana, da sociedade, em restaurar aquilo que foi modificado. E ele fala que isso depende da tomada de consciência, que gera vontade, coragem e oportunidade. E ele expõe que essas tomadas de consciências precisam ser urgentes e primordiais. E aí, então, é sobre isso que ele fala no subtítulo da identidade da consciência terrena, em que ele expõe que precisamos ter a consciência que estamos contidos no planeta, essa condição terrena de que pertencemos ao planeta, que estamos incluídos nele, que todos nós estamos nesse mesmo espaço. E aí, vindo juntamente com isso, a questão da consciência antropológica, ecológica, cívica, terrena e espiritual, que justamente se refere à consciência de que somos seres humanos, da nossa espécie Homo sapiens, da nossa natureza. Então, ter essa consciência, ter a consciência ecológica sobre o meio ambiente, que precisamos preservá-lo, ver a questão dos impactos que a nossa evolução humana causa na ecologia. Então, ter essa consciência, ter a consciência cívica terrena, que seria justamente essa questão de estar em uma forma pacífica com as diferentes sociedades, com os diferentes habitantes.
que aí vão vir pessoas com outras culturas, outras crenças, e não precisamos ter essa questão pacífica entre nós, e a questão espiritual, que o Edgar Morin traz como sendo algo voltado para a autocrítica. Então, essa capacidade de enxergar além do nosso ego, e justamente a questão crítica sobre os outros e sobre a sociedade. E ele expõe que, além dessa consciência, precisamos ter a religação, ao invés da disjunção. Por exemplo, entre o Oriente e o Ocidente, Norte e Sul, é justamente esquecer as histórias passadas e entender que existiam vilões e heróis, esquecer todos esses processos que trouxeram rivalidades entre sociedades, entre continentes. Então, religar, entender que a unidade, a mestiçagem, a diversidade devem se desenvolver contra a homogeneização e o fechamento. Então, entender que existem diversidades, que essas diversidades precisam ser respeitadas e estimuladas de forma com que não haja separação, mas religação. Então, de fato, o Edgar Morin traz essa consciência sobre o meio antropológico, ecológico, enfim, de diversos meios, como sendo importante para a educação revolucionária, a educação do próximo milênio. Eu trouxe aqui as referências que vocês podem consultar. Esta primeira referência vai falar um pouco sobre o período arcaico da Grécia, que nós falamos brevemente. O segundo pontozinho traz outra referência, falando sobre as guerras mundiais, que também discutimos brevemente. O terceiro é justamente a referência do dicionário que eu utilizei para extrair alguns significados. A quarta é uma obra do Edgar Morin, que eu vou deixar o material, o link, na parte escrita aqui desse vídeo, embaixo. E vocês podem acessar, porque é um material diferente do livro. O Edgar Morin faz com outros dois autores, e é extremamente importante, porque nesse material ele vai especificar a era planetária. Então, para quem tiver interesse de entender melhor o que seria essa era, é um material muito rico. E a última referência é a referência aqui do livro, dos 7 saberes necessários na educação do futuro, do Edgar Morin, que é justamente o que estamos trabalhando ao longo desse curso. Então é isso, gente, muito obrigada e até a próxima.